Saudações guerreiros, aqui quem nos fala, o professor em Física Brian Simon, e o nosso objeto de conhecimento é analisar os tipos de calor no meio ambiente. E eu coloco uma problemática para vocês: qual tipo de calor está relacionado com o aumento da temperatura em um ambiente, e nós vamos relembrar um pouco sobre o que é temperatura, que é o grau de agitação das moléculas, e que ao ceder uma quantidade de calor para o meio ou receber uma quantidade de calor para o meio, influencia diretamente na temperatura, que é intrinsecamente relacionada também à energia cinética de cada molécula, particularmente falando. Então vamos começar pelo calor sensível, que está altamente relacionado com a variação de temperatura, o calor específico desse determinado corpo e a massa dessa substância, a massa desse corpo. O calor sensível é expresso matematicamente por Q igual mc ΔT, também conhecido usualmente como Q macete, uma anedota bem interessante de se memorizar. Então, a quantidade de calor cedida ou recebida é diretamente proporcional à massa dessa substância, que também é diretamente proporcional, essa quantidade de calor cedida ou recebida, ao calor específico, e também diretamente proporcional à variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, maior o calor recebido ou cedido desse corpo. Temos que fazer uma análise muito interessante sobre o calor específico, que é a quantidade de calor necessária para variar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. E essa grandeza física, que é o calor específico, ela tem a sua unidade no sistema internacional em Joule por quilograma Kelvin. Bem, o que é interessante é que esse calor específico ele está relacionado a uma determinada situação que eu quero mostrar a vocês. Bem, quando o calor específico de uma determinada substância é muito elevado, ela demora muito para aquecer e demora muito também para ser resfriada. Eu só me dei um exemplo disso. A água é um bom exemplo. Ela demora para aquecer, demora para resfriar. Um elemento, ou uma substância com um calor específico de não tanta intensidade, por exemplo, é o alumínio. O alumínio rapidamente resfria-se, rapidamente aquece. Então, quando você lembrar de calor específico, pense nesse tempo de aquecimento, pense nesse tempo de resfriamento, correto? Vamos então ver alguns exemplos para você perceber o material em função do seu calor específico. Acetona 0,52, areia 0,2, água 1. E olha só, a unidade não é no padrão SI, como vimos agora. É uma unidade usual, como costumamos dizer. Caloria por grama grau Celsius. O cobre 0,09, o etanol 0,59, o ferro 0,11, o ouro 0,03, a prata 0,05, o alumínio 0,22. Aí eu te pergunto, qual é o material mais fácil de se aquecer e de se resfriar rapidamente? A gente pode perceber que é o ouro, que ele tem um valor de 0,03 caloria por grama grau Celsius. Tá? Não esqueça que o calor, quando ele for medido de forma usual, ele terá sua unidade em caloria. Quando se formos relacionar a temperatura e o calor de forma usual, o seu padrão ficará em graus Celsius e a massa em grama. Caso não for o padrão usual, for o padrão SI, se uma situação, problema for solicitar isso a você no futuro, então lembre-se, o calor ele vai ser medido em joule, a massa em quilograma, o calor específico ficará joule por quilograma Kelvin e a variação de temperatura no padrão SI em Kelvin. Só para reforçar isso, observe muito bem as variáveis e depois você efetua com sucesso, ok?
Bem, o que é capacidade térmica? Essa definição é bem simples. É a capacidade de calor que um corpo necessita receber ou ceder para sua temperatura variar uma unidade. Perceba que matematicamente ela pode ser expressa pela razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura, que eu vou chamar de delta θ. E se é para variar a temperatura, o calor relacionado é o calor sensível. Que macete! Aí eu vou fazer a substituição, que é igual mc delta θ. Perceba que ficou delta θ em cima e delta θ embaixo, no numerador e denominador. Vamos fazer a simplificação e a expressão matemática da capacidade térmica é igual à massa da substância multiplicada pelo seu calor específico. Bem, temos como unidade a capacidade térmica caloria por grau Celsius. Mais uma vez, relatando de novo, isso é de forma usual. Se nós formos relacionar de fato com o padrão SI, ficará Joule por Kelvin. A capacidade térmica de 1 grama de água é 1 caloria por grau Celsius, já que o calor específico é 1 caloria por grau Celsius. Tranquilo? Vamos então, mais um tipo de calor. Esse calor agora é o calor latente, que está relacionado com a variação ou mudança no estado físico da matéria. Bem, é muito simples. Toda vez que eu passo de fase, eu mudo, faço forçar, faço mudar naturalmente sólido para o líquido, líquido para o gasoso, essa mudança de fase exige um calor latente de transformação, que é expresso matematicamente por quantidade de calor latente é igual à massa da substância que vai ser transformada, que pode ser água, pode ser uma outra substância, multiplicado pelo calor latente. Temos então uma unidade de calor latente, não quantidade, perceba que é diferente. Quantidade você já sabe que é em joule, a quantidade de calor latente. Mas o calor latente de transformação, de sublimação, de condensação, evaporação, sublimação, sublimação reversa, ele é expresso no padrão SI em joule por quilograma, mas usualmente ou na prática ele é expresso na maioria das atividades em caloria por grama. E preste bem atenção, se esse L, que é o calor latente de transformação, de mudança de estado, for positivo, o corpo absorve calor durante a mudança de fase. Caso contrário, se esse L tiver valores negativos, ele cede calor durante a mudança. Isso você pode perceber nesse quadro aqui sobre as transformações do estado físico da matéria, onde você tem aqui a fusão a 0 graus Celsius, correto? Um calor latente de 80 calorias por grama. Quando ocorre a solidificação, temos então um valor negativo, olha aí, a água cedendo calor para o meio. Vaporização, recebendo uma quantidade X de calor do meio ambiente. Percebe que a água começa a ebulir a 100 graus Celsius e, claro, a 1 atm, gerando um calor latente de 540 calorias por grama. Já no processo de condensação, onde ela perde calor para o meio, o valor do calor latente ele é negativo. Aqui eu mostrei um gráfico que é muito interessante. Os vestibulares costumam cobrar esses gráficos, principalmente no Enem, na habilidade 17 da matriz de referência, que retrata na interpretação de gráficos. E você pode perceber o calor sensível, onde ocorre uma mudança de temperatura, por exemplo, ali no primeiro momento, a menos 10 graus Celsius até o ponto de fusão da água. Com o aumento da temperatura, nós temos o calor sensível. No momento em que a temperatura se torna constante e essa matéria
se transforma, ela sai do líquido, perdão, ela sai do sólido e passa para o líquido, temos então calor latente de fusão, sólido para o líquido. E se aumentarmos mais a temperatura, né? Se essa temperatura chegar, ela for indo em um determinado ponto até chegar a 100 graus Celsius. Então, nesse momento em que ela vai aumentando essa temperatura, nós temos como protagonista o calor sensível. No momento em que ela chega a 100 graus Celsius, a água começa a ebulir, nós temos o calor latente de vaporização. Trouxe algo bem interessante para vocês. Imagine aqui que nós tenhamos um chá bem quente e nesse exato momento nós colocamos algumas pedras de gelo. Aí eu pergunto para você, esses corpos, eles vão entrar em equilíbrio térmico? Irão. Por quê? Porque a priori eles têm temperaturas distintas, correto? Então perceba que um desses corpos ele vai ceder calor e o outro vai receber o calor quando juntos entrarem em contato, correto? Então eu posso dizer que o calor recebido mais o calor cedido é igual a zero. Essa aqui é a equação do equilíbrio térmico, bem simples de se memorizar, bem simples de entender também. Muito bem, então vamos concluir que quando o gelo entra em contato com um chá, temos duas naturezas de calor. Haverá uma variação de temperatura, que ambos entrarão em equilíbrio térmico, e então temos o calor sensível, e haverá também mudança de estado físico da matéria, o gelo derretendo em um ponto de fusão, saindo do sólido para o líquido, e você perceberá que também temos o calor latente. Vamos às atividades. A primeira delas diz o seguinte: uma fonte calorífica fornece calor continuamente, à razão de 150 calorias por segundo, a uma determinada massa de água. Se a temperatura da água aumenta 20 graus Celsius para 60 graus Celsius em 4 minutos, sendo o calor específico sensível da água igual a 1 caloria por grama graus Celsius, pode-se concluir que a massa de água aquecida em gramas é... Vamos usar então o calor sensível para mensurar a massa desse composto. Muito bem? Então, perceba que existe um tempo de aquecimento que ele está em 4 minutos. Você passa para segundos, multiplicando por 60, temos 240 segundos. E a potência nessa situação problema é equivalente a 150 calorias por segundo. Então podemos concluir que a potência é igual à quantidade de calor recebida ou cedida no processo, dividido pela variação do tempo, e esse calor é o calor sensível, correto, devido ao aumento de temperatura. Então teremos que isolar o calor. Então ficaremos assim, 150 multiplicado por 240, que é igual a 36.000 calorias. Bem, utilizando a fórmula agora do calor sensível na segunda etapa dessa resolução, temos que macete: a quantidade de calor é igual à massa, calor sensível, multiplicado pela variação de temperatura. Substituindo os valores, teremos então 36.000 igual à massa que nós queremos, um calor específico é igual a 1, e a variação de temperatura, que é 60 menos 20, isolando então a variável que se pede, que é a massa, 36.000 dividido por 40, que equivale a uma massa de 900 gramas, letra E. Vamos então mais uma situação problema. Em um recipiente termicamente isolado, 200 gramas de água recebem calor
de uma fonte térmica e elevam sua temperatura de 10 graus Celsius para 90 graus Celsius. Sabendo que a massa da água ficou exposta a uma fonte por 3,5 minutos, determine a potência aproximada fornecida pela fonte em calorias por segundo. Mais uma questão envolvendo potência e calor sensível. Lembrando que a potência é a razão entre a quantidade de calor recebida ou cedida por intervalo de tempo, e o calor sensível equivale ao produto da massa, calor específico e a variação de temperatura. Então vamos calcular o calor específico, calor sensível, a priori, substituindo os valores aqui, uma massa de 200 gramas, o calor específico da água igual a 1 e a variação de temperatura, que é 90 menos 10, que é igual a 80. Então temos uma quantidade de calor de 16.000 calorias. Não esqueça de passar esse tempo, essa variação de tempo para segundo. Então vamos multiplicar por 60, esse 3,5, que equivale a 210 segundos. Substituindo então os valores, potência é igual a quantidade de calor dividido pela variação de tempo. A potência é igual a 16.000 calorias dividido por 210 segundos, que equivale a aproximadamente 76 calorias por segundo. Letra C. Vamos então a mais uma atividade. Determine o calor específico em caloria por graus Celsius de uma de uma substância com massa de 1 kg ao receber 5.000 calorias de calor de uma fonte térmica que teve sua temperatura elevada a 20 graus Celsius. Vamos então à resolução. Você vai utilizar aqui macete novamente. A quantidade de calor sensível equivale à massa dessa substância multiplicada pelo calor específico multiplicado pela variação de temperatura. Substituindo então os tais valores, temos 5.000 igual, perceba que a massa estava em quilograma. Aí estamos utilizando as unidades usualmente, não no padrão SI. Então eu transformei para grama, que equivale a 1.000 gramas, multiplicado pelo calor específico, multiplicado pela variação de temperatura, que foi 20 graus Celsius. Então, isolando a variável que se pede, que é o calor específico, temos um resultado de 0,25 caloria por graus Celsius. Não esqueça que a vitória é sua. Um forte abraço e até a próxima aula.